Guilherme, você está me ouvindo? Oi, tô sim. Só para... Tranquilo. Acho que entrei cedo, né? Entrou não, a gente já vai começar em 5 minutinhos. Muito bem-vindo. Beleza. Prazer, Fernando. Meu nome é Fábio, sou aqui do IO de São Paulo. Prazer, Fábio. Não nos conhecemos pessoalmente. Legal. Muito legal a sua participação. Bem-vindo. Valeu. Você é de qual capítulo? Rio de Janeiro. Ah, tá. Recebeu Pura Fibra aí, não? Recebi. Muito obrigado pelo presente. Boa. Gostou? Boa tarde, O pessoal Fernando. jogou aí? Boa tarde, Renato. Pimentel, tudo bom? E aí, Pimentel, como vai? Bem-vindo. É uma satisfação Ah, escutá-lo.
A gente começa em 3 minutinhos, tá? Só esperando Eu sei, você chegar. sem problema nenhum. Fique à vontade. Eu entrei um pouquinho antecipado mesmo, que é de meu costume, mas tenho certeza que a gente vai ter uma boa preleção, uma excepcional preleção. Que bom que vocês conseguiram logar sem nenhum problema. Eu estava preocupado. Sem problema nenhum. A não ser que venha uma enxurrada de pessoas agora e bloqueie o sistema. Aí já foge aos nossos controles. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Ok, vou sair do som aqui para não atrapalhar vocês. Pessoal que está entrando, Dudu, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Só falando que a gente vai começar mesmo 3 minutinhos de atraso, só esperando o pessoal se logar. Estamos quase começando. Brunão, muito bem-vindo também, cara. Estou falando aqui para o pessoal que 7h03 a gente começa em ponta. 7h01 agora, mais 2 minutinhos agora oficialmente para a gente começar. Eu vou começar o share de tela já, para a gente dar a partida aqui. Eu vou... Pessoal, a gente vai começar, só assim, uma orientação bem geral para vocês, né? Essa apresentação tem 4 partes, tá? A gente vai tentar fazer ela em menos de 1 hora, claro que tá todo mundo cheio de coisa aí, já está de noite, todo mundo quer jantar. Então, a ideia é que a gente faça em menos de 1 hora a apresentação, e aí depois vai ter, obviamente, uma sessão para perguntas e respostas, cada um de vocês poder se manifestar. Então, tem 2 formas de fazer qualquer tipo de pergunta ao longo da apresentação, tá? Tanto tem um chat box aí, que vocês, em qualquer momento, qualquer slide que tenham dúvida, vocês podem deixar uma pergunta. Eu não vou ficar lendo o chat box, porque como eu estou dando screen sharing, né, eu estou dando... estou compartilhando a minha tela aí para vocês, eu não vou poder ficar lendo ele durante a apresentação, mas qualquer slide que vocês tenham dúvida, vocês podem escrever, e aí, quando eu acabar a apresentação dos slides, antes da sessão mais geral de perguntas e respostas, eu abro para vocês. Então, vocês fiquem à vontade de se manifestar ou pelo chat box durante qualquer slide da apresentação, ou no final, fazendo uso do microfone mesmo, tá?
Eu queria dizer que é um grande prazer, uma grande felicidade estar fazendo isso com vocês, porque desde que a gente abriu a Gestora, anos atrás, a gente sempre fala disso, né? Sempre fala dessa ideia, né, de ter um evento anual com os nossos investidores, ter um momento assim para explicar o que a gente faz. Eu sei que alguns de vocês que estão aí no call, vocês conheceram a FCI Capital por algumas apresentações e lives em que a gente falou. A ideia do FCI Day é um pouquinho diferente disso, tá? A ideia é que seja principalmente um evento para os nossos investidores atuais, meio que uma prestação de contas, mas também aberto para curiosos e amigos interessados no mercado em geral, que queiram entender mais o que a gente faz, queiram entender qual é a nossa proposta, tá? Então, tem tanto o público, tanto o público dos que já são nossos investidores, e nesse caso a gente vai dar uma espécie de prestação de contas, vai falar como é que aconteceu a nossa performance, como é que foram as nossas teses, tá? E também tem o público de pessoas amigas e afiliadas a nós, que possam ter dúvidas, possam pensar em entrar. Então, são todos bem-vindos, tá? E a gente já firma um compromisso aqui que anualmente a gente vai ter um evento como esse. A ideia inicial, nesse momento, que seja sempre quarta, terça-feira de março, né? Então, a gente até olhou lá no calendário, é sempre uma data boa, porque a gente teve um ano fechado não tanto tempo atrás, janeiro e fevereiro é complicado, porque muita gente viaja, né? E costuma ser um período entre Carnaval e Semana Santa. Então, a ideia é que a gente possa fazer o FCI Day 2022 também, no ano que vem e anualmente, tá? Que seja uma coisa no nosso calendário, que faça parte do nosso, enfim, do nosso modus operandi, estreitando contato com os nossos investidores, tá? Eu queria também, antes de começar, agradecer muito ao Guilherme Tem, que é o nosso sócio novo, alguns de vocês ainda não conhecem ele entrou alguns meses atrás e é o nosso responsável pelo back-office, ele que fez essa apresentação, ele fez os slides, tá? Então, vocês vão ter oportunidade, talvez, até fazer pergunta diretamente a ele, se tiverem alguma pergunta de back-office no final. Muito obrigado. Boa noite aí, todo mundo. Maravilha. Obrigado, Guilherme. Então, eu acho que sem mais delongas, a gente pode começar. Muito obrigado a cada um de vocês por estar, assim, eu sei que tantas lives estão acontecendo, então é um prazer e uma honra estar falando para vocês, falando um pouquinho do que a gente faz. Então, essa apresentação, basicamente, ela tem 4 partes, gente. A primeira parte, eu não vou me alongar muito, ela vai demorar mais ou menos 10 minutos no máximo. Ela é uma apresentação, um briefing sobre a FCI Capital. Ela basicamente vai falar o que a gente faz, tá? Qual é a nossa proposta, em que a gente se difere, para quem tem a curiosidade, para quem tem algum interesse em nós, eventualmente entrar. A gente vai pedir nessa hora uma certa licença para os investidores que estão com a gente desde o início, mas a gente acha que é necessário situar todo mundo no que a gente tenta fazer. A segunda parte, basicamente, são os 6 ou 7 primeiros slides aqui, tá? A segunda parte, que é a parte principal da apresentação, é sobre os nossos fundos. Ela vai discutir a nossa performance, não só em 2020, né? Já que essa é uma apresentação explicando a performance de 2020, como desde o acumulado, desde a nossa abertura, né? E a gente vai mais longamente discutir o porquê da nossa performance, como a coisa aconteceu. A terceira parte vai falar sobre algumas teses nossas, mais ou menos tentando dar uma ideia de um framework nosso, como é que aconteceu, por que a gente investe nas coisas que a gente investe e como, tá? E a quarta e última parte é uma semente para o futuro, a gente vai tentar falar o que a gente pensa para frente, qual é a nossa proposta de valor, como a gente acha que vai tentar entregar valor para frente para os nossos investidores, para os interessados em nós, tá? Então, basicamente, são essas 4 partes. Como eu falei, a gente vai tentar fazer em menos de 1 hora e no final, perguntas e respostas. Então, vamos lá. Esse primeiro slide, a gente já pedindo desculpas, né? A apresentação está em inglês, porque muito do que a gente apresenta no dia a dia é para a gente de fora, então a gente só fez em inglês, mas eu não vou traduzir slide por slide, mas, claro, eu vou discutir cada um deles, então não acho que vai ter nenhum prejuízo, tá?
Ele já começa falando um pouco, né, das 3 coisas que diferenciam a gente, né, quando a gente montou a empresa, né, para que o mundo precisa de mais uma gestora de recursos, né? Principalmente uma gestora no Brasil, já tem as Dínamos, os Alascas da vida, já tem, sem dúvida, gente boa fazendo isso, né, fazendo investimentos. E aonde a gente achou que tinha uma falta, né, que tinha uma lacuna, que como empreendedores a gente tentou suprir, né? A FCL, eu diria que ela tem 3 charmes, 3 coisas diferentes da média, gente. Primeiro, essa visão de longo prazo, né? Segundo, essa interseção entre a economia real e o mercado financeiro. E terceiro, basicamente, essa visão de... Bom, vamos lá. A visão de longo prazo, a interseção de economia real e essa visão de estar situado num dos BRICS, né? E tentando entender a economia real a partir dele, né? Muita gente boa veio de mesas de banco, de outros fundos de investimento. Não foi o nosso caso, né? A gente veio da economia real para o bem ou para o mal, né? Antes isso era muito um handicap, né? Mas hoje a gente considera como um charme adicional, né? A gente tenta olhar empresas com uma visão de economia real, né? A gente de uma escola pouco conhecida no Brasil, mas que lá fora tem bastante, chama PIPE, né? Chama Private Investment in Public Equities, né? Basicamente é essa interseção entre Private Equity e mercado financeiro, né? A gente tenta dar essa visão, tentar entender empresas como se fosse pedaços e peças na economia real, né? Não é muito essa coisa de spreadsheets, né, de tabelas, e mais uma coisa de tentar entender negócios, né? Então a gente acredita em viagem, acredita em visitar, a gente acredita em tentar entender as peças do quebra-cabeça dos negócios mesmo. Aqui vem a nossa filosofia de investimento, ainda nessa primeira parte, discutindo qual é a nossa filosofia, nossa razão de ser, tá? Então eu vou ler um pouquinho, né? A primeira bullet point, a primeira linha diz um valor, né? Um framework, né? Um modo de análise de longo prazo com análise fundamentalista, né? Isso significa, né, tem muita gente boa, né, que tenta olhar o próximo mês ou as próximas semanas, né? As nossas teses têm, em média, entre 5 e 7 anos de maturação, né? Por isso, esse enfoque de private equity nos mercados financeiros, em ações, né? As nossas teses, a gente até brinca que os erros eles acontecem mais rápido, né? Mas os acertos, a gente tenta ser longo neles. Então, a média, né, o nosso tempo médio de investimento costuma ser entre 5 e 7 anos, né? O segundo bullet point, a gente fala que a gente foca no não óbvio, né, nas oportunidades negligenciadas. Muita gente brinca com a gente, né? Por que vocês tentam fazer o difícil, né? Quando teria o fácil, né? O fácil seriam essas empresas que todo mundo conhece, né? A gente como um fundo global, né? Por que não investir numa Google? Por que não investir num Facebook, numa Netflix, né? A resposta, a gente está tão consciente como qualquer outra pessoa, né? Que se trata de empresas maravilhosas, né? Nós, com certeza, né, Célio, nós somos assinantes da Netflix, a gente usa Google assim como todo mundo, tá? A gente ficou muito, né? Tem essa peixe. Vocês são os caras que compraram cemitério na China e coisas desse tipo, né? Mas, na verdade, isso tem uma razão bem interessante de ser, né? O que se chama, né? O que todo investidor busca é o chamado alfa, né? O que é alfa, gente? A alfa seria a performance ajustada para o risco, ou seja, aquela performance além dos mercados, além dos índices, né? Além do que todo mundo consegue se expondo naturalmente ao mercado, né? E uma coisa que a gente notou desde cedo é que o alfa não viria nas coisas óbvias, né? Todo mundo está olhando e sabe o quanto o Google é uma empresa formidável. Todo mundo está olhando e entende até melhor do que a gente, né, nas praças centrais, em Londres, em Nova York, né? Entende melhor do que a gente aqui do Brasil que Netflix é uma empresa incrível. E por aí vai, né? São coisas que tem tanta gente olhando, tanta gente boa, né, que vai entender no detalhe, no centavo, quanto cada uma dessas empresas vai entregar no próximo trimestre e etc, né? Então, por que uma funerária na China? Por que uma fogo de chão? A gente vai falar mais a fundo do que a gente tenta fazer e das nossas teses, né? Por que small caps no Brasil
Porque só assim a gente vai ter a consciência de que a gente sabe alguma coisa que nem todo mundo sabe, que o mundo não sabe, né? É muito difícil saber mais sobre Google do que o mundo inteiro, né? Mas sobre uma folha de chão é mais viável, né? Sobre uma funerária chinesa ou uma empresa negligenciada, uma small cap lá na China ou no Brasil, já é um pouco mais possível, né? Não é que seja fácil, mas é mais factível, né? Então, a nossa busca por alfa, ela se dá em campos, né, negligenciados do mercado, né? Terceira coisa é um fundo global, né? A gente é baseado nos BRICS, mas a gente acha que seria até um pouco tolo hoje, né, nesse mundo globalizado nosso, né, só olhar para o Brasil, né? A gente brinca sempre, né? Se a gente tivesse grana de comprar todas as empresas listadas do mundo, né, daria uns 70 trilhões de dólares mais ou menos de market cap de todo mundo, né? As 30 mil empresas listadas, né, desde uma Apple e uma Amazon até a menor das small caps, né? Então, com certeza, a grande maioria do empreendedorismo global, do talento global, dos negócios formidáveis no mundo, está fora do Brasil, né? Não significa que a gente não olhe no Brasil, claro que a gente tem vantagens, a gente fala língua, a gente tem uma proximidade com os empreendedores, né? Mas a gente acha que uma busca por valor, se está dentro de fronteiras de um país específico, é uma busca por valor muito manca, muito limitada nesse mundo de hoje em dia, né? O quarto bullet point, né, quarto característica da nossa filosofia de investimentos, né, é concentração. Concentração quer dizer o seguinte, gente, um portfólio, a gente não acredita que ele tem que ter 80 ideias ou 100 ideias. Por quê? Porque é impossível conhecer a fundo cada uma dessas ideias, né? O nosso cérebro não comporta isso, né? Ninguém consegue olhar e visitar e ter tanta intimidade com 90 teses ou 80 teses de investimento diferentes, né? Então, a gente vai falar mais a fundo, o nosso portfólio costuma ter entre 10 e 20 teses, mais ou menos. Porque cada uma dessas empresas a gente julga que conhece mais profundamente, que entende, que conhece, que lida com management. E, além disso, a gente tem uma fatia grande o suficiente dessas empresas, e elas representam uma fatia grande o suficiente do nosso portfólio que faça diferença se a gente estiver certo, né? Caso a gente esteja certo, que é o que a gente almeja, né, fazendo cada investimento, são investimentos que vão fazer uma diferença significativa no portfólio, né? Ao passo que se a gente tivesse 100 ideias diferentes, mesmo se a gente acertasse em cada uma dessas ideias, né, não seria uma coisa que significaria tanto para nós, né? Porque se uma ideia só representa 1 ou 2% do seu portfólio, mesmo que ela dobre de preço, isso não vai fazer tanta vantagem assim, né? E o quinto e último item da nossa filosofia de investimentos, a gente já falou, é a interseção entre private equity e os mercados financeiros globais, né? A gente investe em ações listadas, mas com a mentalidade de private equity. Mais uma vez, para os que entraram agora, tanto por chatbox, que eu vou ler tudo no final, quanto no final a gente vai abrir uma sessão de perguntas e respostas, fiquem à vontade de se manifestar, tá? Valores, para a gente já passar para os fundos, para a performance do ano, que vai ser a parte principal da apresentação, tá? Esses a gente lista como alguns dos nossos valores, né, na gestora. Foco nas ineficiências do mercado, eu acabei de falar a razão, né? Uma visão holística, a gente gosta de dizer que a gente tenta focar na floresta, não nas árvores, né? O que a gente é particularmente bom, né? Tem casas que vão tentar acertar, por exemplo, o resultado da Vale do Rio Doce no próximo trimestre na vírgula, né? Ou no centavo. A gente não vai fazer isso, a gente não é a nossa competência central, a nossa competência é tentar olhar as árvores, né? E tendências de longo prazo. Mentalidade global, falei, né? Tentar montar uma cultura de excelência, uma cultura de entusiasmo. Dessas duas últimas coisas eu vou falar mais na sessão final da apresentação, que a gente vai falar sobre futuro. Esse aqui é o último slide dessa parte inicial da apresentação, antes da gente ir para a parte principal, gente. Esse slide ele fala sobre qual o nicho que a gente tenta atingir, né? É um nicho que a gente julga que tem uma vantagem competitiva real, né? Que é a ineficiência, principalmente nos mercados emergentes ou no que se lida com os mercados emergentes, né? Engraçado, meu tempo em Nova York, né? Eu
visitava muitos fundos de investimento e depois também conversando com muitos alocadores, né? É engraçado que eles, né, ao contrário ainda da gente, olham muito o mundo, né? Eles, tem um gestor vietnamita, eles vão para o Vietnã conversar com um gestor que só olha Vietnã, e aí vão um gestor de China, mesma coisa, gestor de Brasil, né? E uma pergunta muito interessante que eles sempre gostam de fazer para os gestores é o que você consegue agregar, né? Qual é seu foco que você realmente consegue fazer melhor do que todo mundo, né? E eu acho que o que a gente gosta de responder nessa pergunta é: a gente olha coisas que as pessoas não olham por estar fazendo gestão global do Brasil, né? Do mesmo jeito, claro, sempre vai ter uma coisa a ser dita, por exemplo, o cara está em Seattle e vê o Starbucks surgir, né? Ou está em Chicago e vê o McDonald's surgir antes de todo mundo, e por aí vai, né? Sempre vai existir esse tipo de coisa, né? Então, eu acho assim que fazer gestão global do Brasil também gera insights únicos. A gente vai falar das teses, né? Mas não é só, tá no Brasil, então vou investir em Estácio, em Vale do Rio Doce, ou em Petrobras. Também tem coisas aqui, mesmo nas empresas globais, né, que a gente pode ver que às vezes os gringos não podem, né? Como é que uma Avon está no Brasil? O Brasil não é o mercado da Avon. Como é que uma Fogo de Chão está no Brasil? Apesar de ser uma empresa juridicamente americana, claro que os brasileiros conhecem melhor do que talvez todo mundo, né? Como é que um Match Group, que o Brasil era o segundo mercado e a Índia o terceiro, eu acho que está aqui, gerou para a gente insights que mesmo as pessoas lá em Nova York não tinham, né? E por aí vai. Então é nessa interseçãozinha aqui, gente, que a gente sempre vai tentar focar. Nesse nichozinho, né, que estando em um mercado emergente, a gente vai julgar que tem uma vantagem relevante que muita gente lá fora não vai ter. E aí a gente vai tentar gerar performance em dólar sustentável no longo prazo. A gente vai entrar agora na parte principal, que é discutindo a performance dos nossos fundos e falando um pouco cada um deles, né? Vocês sabem que hoje a gente tem 2 fundos na casa, né? Nosso produto principal se chama FCL Opportunities. A nossa gestora, ela foi juridicamente composta em 2012, vocês sabem, mas nos primeiros anos ela só tinha um produto que hoje não é o produto principal da casa, né? A gente vai falar depois dele, que se chama hoje FCL Hedge, né? O nosso fundo global, né, que é esse fundo que explora oportunidades no mundo todo, é um fundo sediado no Brasil, mas que investe no mundo todo, se chama FCL Opportunities, e hoje ele é a maior parte, né, dos assets under management da casa, né? Então, falando assim, rapidamente, o que é o FCL Opportunities, gente? Ele é um veículo, né, que tenta dar a investidores brasileiros, né, exposição global em ideias que explorem essa convergência, né? A gente acha que o maior acontecimento do século XXI vai ser essa convergência global, né? Você tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China, partindo, né, subindo nos níveis de renda, né, indo para níveis de mercado desenvolvido nas próximas décadas, efetivamente. Você tem na Índia ainda um crescimento de renda muito significativo, no Brasil oportunidades incríveis acontecendo, né? E você tem, obviamente, na Europa e nos Estados Unidos, empresas incríveis, as melhores do mundo, de verdade, que vão explorar também essa ascensão de renda, né? Empresas formidáveis americanas e europeias, com a governança desses países, né? Mas que vão explorar esse crescimento de renda, né? Dos BRICS, né? Então, o nosso target é esse. São ideias que, com o crescimento da tecnologia, da internet, a ascensão de renda dos BRICS, possam dar vazão a teses de investimento diferenciadas e que a gente possa, então, fazer investimentos de longo prazo em empresas que gerem retorno em dólar, né? Então, basicamente, o que vai ser o nosso portfólio na Upside Opportunities, né? Vai ser entre 6 e 20 ideias, que a gente chama de teses, né, por vez. Hoje em dia, o nosso fundo tem mais ou menos, se eu não me engano, 15 ideias ou 16 ideias, né? Com uma exposição máxima de 15% por ideia, né? Hoje, também, se eu não me engano, a nossa maior ideia tem 12% do nosso fundo, né? E sempre ideias com essa temática, né? De gerar retornos em longo prazo em dólar. O que o nosso fundo não é? Já falando antes, né, uma coisa que a gente tenta combater muito, né? A gente não é um play cambial, né? Muita gente, né, a gente ouve amigos investidores nossos falando, né? A gente vai investir agora em vocês porque a gente acha que o dólar vai subir. Ou não vai investir em vocês porque a gente acha que o dólar está alto.
Mas a gente vai olhar agora a nossa performance, né? A gente acha que, historicamente, significou muito pouco momentos que o dólar teve alto ou teve baixo, tá, gente? O que vai realmente gerar retornos, né, e ser a razão de ser dos nossos retornos, vai ser a nossa capacidade ou não de encontrar ideias atrativas de investimento no longo prazo. Mesmo com uma variação cambial, mesmo que esse investidor hipotético tivesse certo, e após o investimento o dólar subisse ou caísse, a gente vai falar mais disso, mas não seria essa a principal razão para a entrada diante assim, do retorno das nossas ações, das nossas teses dentro do portfólio, tá? Um atrativo adicional que a gente acha que a gente gera, ele é um fundo com muito pouca correlação com qualquer outra coisa que se tenha. Mesmo fundos globais lá fora, mesmo outras ideias dolarizadas costumam ter muito pouca correlação com a gente. E ideias com horizonte, como a gente falou, entre 5 e 7 anos, tá? Então, aqui, esse seria um mapa do que a gente procura no mundo, tá? Estados Unidos, claro, é o mercado central do mundo, né? A gente vai sempre ter como referência empresas de tecnologia lá, né? Muitas a gente já investiu, o Match foi talvez o maior exemplo até hoje, né? A tese mais conhecida da casa. Então, são ideias, né? É um líder. Os Estados Unidos é hoje 40% ainda, né, da capitalização de mercado do mundo, né? Então, desses 70 trilhões de dólares que a gente falou, uns 30 são os Estados Unidos, mais ou menos, né? Claro que é um mercado de referência, tá? Muitos campeões indisputáveis, e a gente sempre vai olhar. Hoje, quem acompanha a nossa casa sabe que a gente está um pouco underweight nos Estados Unidos, quer dizer o seguinte, desses 40%, a gente tem bem menos do que isso hoje no nosso Opportunities. A gente deve ter mais ou menos 10% a 15% investido nos Estados Unidos hoje. Por quê? Porque a gente acha que o mercado está caro, né? O Nasdaq andou muito nesses anos, né? A gente já teve momentos com um peso muito maior na carteira nos Estados Unidos. Hoje tem menos, claro. A gente vai voltar a esse mercado, é um mercado inevitável, tá? Mas hoje a gente tem uma participação relativamente pequena. Brasil, claro, é a casa nossa, né? Costuma ser aí 20%, 25% dos assets do fundo, né? Não só temos, ao contrário de alguns outros fundos globais, a gente tem Brasil sim, tá? O Opportunities é muito mais uma jornada de buscar oportunidade de investimento no mundo todo, então a gente também não vê razão para tirar Brasil disso, tá? Não é a ideia, então Brasil costuma ser, isso varia, né? Mas pode ser em média, se a gente pega aí nosso histórico, que já tem 5 anos, uns 20%, 25% do patrimônio líquido do fundo, tá? A gente não vê razão para mudar, claro que isso flutua com o tempo, mas essa deve ser uma média que mais ou menos se mantém, tá? E ele vai continuar, o Brasil vai continuar fazendo parte do fundo. Índia é uma plataforma muito importante de serviços, né? Um mercado de 1 bilhão de habitantes, mas é importante dizer, por questões ainda de regulatórias, de entrada e saída de capital, o FCI Opportunities não faz ainda investimentos direto na Bolsa de Mumbai, nos mercados indianos. Mas a grande maioria das empresas indianas, elas têm listagem ou em Londres ou em Nova York. Então, muitas das principais empresas indianas a gente consegue acessar por essas bolsas centrais, tá? Então, é um mercado um pouco caro, a gente sempre teve relativamente poucos, até hoje, nesses 4 anos e meio do Opportunities, a gente teve, se não me engano, 2 ou 3 investimentos já em Índia apenas, tá? Mas é um mercado que a gente deve olhar cada vez mais com o tempo. Europa é muito importante, né? Porque a nossa casa tem muito uma tese que o que tecnologia foi na última década, né? Uma série de empresas, ou da Califórnia ou de Seattle, que são campeões sem rivais no mundo, né? Que ganharam o mundo. A gente acha, a gente vai falar mais disso, que o consumo de luxo, né? E a Europa é a sede da maior parte das casas europeias, né? Das casas de luxo no mundo, das casas globais de luxo, perdão. Então, a Europa é muito estratégica para nós, porque é um mercado que a gente olha com consumo, né, como campeões de consumo, que a gente acha que podem ser muito promissores para o futuro. E a China, hoje, é o maior peso da nossa carteira, né, um pouco maior que o Brasil, né? A gente acredita muito em algumas teses, né? A tese número 1, convergência de renda, né? A gente vai falar de uma tese de uma empresa chamada Anta, de materiais esportivos, que é uma grande ideia de que com a pirâmide de Maslow se ascendendo, essas pessoas vão
cada vez mais consumir como ocidentais, tá? E também algumas empresas de tecnologia muito importantes, listadas na Bolsa de Nova York, né? Então, principalmente essas duas grandes assim, avenidas, né, de ideias que a gente tem quando a gente lida com China. Ou empresas de tecnologia, ou ideias de ascensão de consumo e de renda. Agora a gente vai entrar nos 13 slides principais da apresentação, gente. Então eu vou parar um pouco mais nesses slides, eu vou pedir até para vocês olharem bastante. Eles são nossa performance, primeiro em 2020 em reais, depois a gente vai falar da performance acumulada e também em dólares, tá? Começando pela nossa performance em 2020. Em reais, né, o FCD Opportunities 2020 fechado, 1º de janeiro a 31 de dezembro, teve uma performance de 45,30% em reais e 12,45% em dólares. Tá? Por que essa grande diferença nas duas moedas? Porque, obviamente, o dólar andou bastante em relação ao real no ano que passou. Né? Isso é a primeira coisa que é importante dizer, né? Como a gente é um fundo global, a gente investe mais ou menos 75% dos nossos ativos lá fora, né? Uma coisa intuitiva que todo mundo tem em momentos que o dólar andar muito, ou que o real cair muito em relação a tudo, que foi o caso nos últimos anos, muita gente tem intuitivamente a ideia, que é verdadeira, né? Que a gente vai ser beneficiado em reais, ou seja, as nossas cotas vão andar, como aconteceu esse 45,30% aqui. Isso é verdadeiro, mas tem uma segunda coisa que as pessoas não pensam tanto, que também é verdadeira, que é a seguinte: em momentos que o dólar sobe muito, em relação a tudo, em relação ao real brasileiro, em relação ao renminbi, em relação ao euro mesmo, a nossa performance em dólar vai ser um pouco prejudicada. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, exposição a uma cesta de moedas. A gente tem 20%, 25% do nosso portfólio no Brasil, mais ou menos hoje em dia 25% em Europa, outros 25% mais ou menos a grosso modo em China, e um pouco nos Estados Unidos. Ou seja, é uma grande cesta de moedas, é um grande mix. Né? E se o dólar sobe em relação a tudo, né, como a gente tem coisa em euro, como tem coisa em renminbi, como tem coisa em real e etc., em dólar, teoricamente, nossa performance também fica um pouco prejudicada. E mesmo assim, então esses 12% nos orgulham um pouco, né? Porque mesmo com esse vento contrário, a gente pôde gerar performance muito boa em dólar, né? E a gente acredita que é mais uma razão, que é uma bobeira, esse pensamento, né, de que, se o dólar está alto, então não é hora de investir no FCD Opportunities, ou se está baixo, é a hora. A gente acha que com a nossa performance a gente provou que não tem muito a ver essa tese, tem muito mais correlação com o fato de que, claro, os mercados subindo ajudam, mas mais ainda a nossa capacidade de gerar ideias ou não. Tá? Então, para ilustrar isso, a bolsa em dólares, não tenho aqui a bolsa em reais, mas ela ficou mais ou menos flat em 2020, né? A bolsa em dólares deu uma queda de 20% em 2020. Né? Então, esse 12%, mesmo com essa queda, com esse drag aqui, que 25% do nosso portfólio teve aqui, né? Então, esse 12% aí nos orgulha bastante no ano que passou. Né? Essa aqui é a nossa performance desde a abertura, gente. Desde 30 de janeiro de 2017, tá? Então, desde a nossa abertura, a gente teve uma performance de 62% em dólares, tá? Que dá uma performance anualizada de quase 13%. A gente bateu, né, o All Country Index, que é basicamente um index de todas as bolsas do mundo, né? Então, e mais uma vez, esse All Country Index ele é quase 50% alocado nos Estados Unidos, que foi a bolsa que mais andou no mundo, tá? Então, assim, a gente julga que a nossa capacidade de ter batido esse índice e ter gerado 13% ao ano em dólar, né, composto, é um grande orgulho para nós, né? A gente acha que esses 13 teriam sido mais se não fosse esse vento de cauda do dólar ter subido muito, né? Então, 63% em 4 anos, que compostamente é mais ou menos 13% ao ano, se a gente decompôs. Claro, teve anos assim mais fortes em termos de performance, anos que a performance ficou no 0 a 0, com certeza a gente vai ter anos no futuro que a gente até caia, mas o fato é que a gente deu 13% ao ano em média, tá? E queria botar tudo em conjunto, né? Em reais, claro, foi muito mais, por quê?
porque o dólar subiu muito em relação ao real nesse período. Então, em real, desde a nossa inauguração, 30 de janeiro de 2017, a gente tem 30% ao ano em reais, né? 185% acumulado, né? A cota, na verdade, a cota já passou de 3, né? Porque a gente está em março, né? A gente está aqui pegando esse corte final, 30 de janeiro de 2021. A gente fez isso para ficar 4 anos acumulado, tá? Então, nesses 4 anos acumulados, a gente deu 185%, né? 30% ao ano em reais, né? O Ibovespa, no mesmo período, né, desde 30 de janeiro, deu 78%, né? E eu gosto muito de chamar a atenção aqui, evidentemente, essa parte aqui que eu estou circulando, vocês devem imaginar, foi a crise do Covid, né? A gente já estava na frente da Bolsa, né? Mas se vocês repararem, onde a gente mais abriu diferença, né, nesses 4 anos foi na queda, não foi na alta, né? Na queda, assim, o nosso fundo aí tem essa beleza, né, que os momentos de queda a gente particularmente se destaca, né? Claro que ajuda por uma série de motivos, a gente tem uma carteira diversificada em várias moedas, né? Então, como o Brasil é um mercado mais volátil, de estresse, né? Em momentos de queda, a gente particularmente vai se sobressair em relação ao mercado, e a nossa tendência, ao longo dos vários períodos de queda, foi cair menos, né? Nesses momentos, e depois continuar abrindo diferença. É interessante, a gente não pode publicar isso, né? Mas a gente teve acesso aos dados de um distribuidor parceiro nosso, né? Recentemente, né? E a gente foi basicamente o terceiro fundo mais rentável da plataforma deles em 2020, tá? O primeiro foi um fundo que basicamente investia 100% em Bitcoin. Bitcoin subiu 700% em 2020, né? Claro, é um fundo que, assim, passivo, que investe 100% em Bitcoin. E ficou em primeiro, um outro fundo que só investia em Nasdaq, etc. Nós, se eu não me engano, fomos o terceiro fundo mais rentável do período. Mas pelo Sharpe, né? O Sharpe é uma medida usada na indústria, né? Que é a performance dividida pela volatilidade, né? Nós fomos o primeiro, porque a gente foi bem menos volátil do que os outros fundos, né, similares, né? Não quer dizer, novamente, que seja uma proposta sem risco ou que não vão haver anos negativos no futuro, certamente haverão, né? Mas a gente acredita que a nossa performance é particularmente boa se a gente pensar em termos de performance ajustada à volatilidade. E uma coisa muito importante para o futuro, gente, que eu queria dizer, se vocês olharem esses 2 slides, né? Então, vamos lá, 13% ao ano, né? Desde 30 de janeiro de 2017, e 30% ao ano, né? Uma grande diferença, né? Desde a mesma data em reais. Primeiro em dólar, depois em reais, né? Claro que não faz parte do nosso business, não teria como prometer performance futura, né? Claro, depende de uma série de variáveis que a gente não controla, né? Depende desde da economia global, dos mercados, a gente não tem muita coisa que a gente não controla, então a gente não tem noção, jamais prometeria performance futura, né? Mas o que eu imagino, né, sem prometer, evidentemente, mas o que eu imagino, se a gente olhar esses 2 slides em conjunto, primeiro de 13% acumulado ao ano e depois o de 30%, é uma aproximação entre os dois, né? Eu ficaria muito feliz se, por exemplo, hipotético, né, esse 13% ao ano em dólar, daqui a alguns anos, tivesse acumulado em 18, 20, no momento que o dólar caísse um pouco em relação a outras moedas, e até a real talvez caísse um pouco também, porque o real pode, por exemplo, esse dólar de 5,50, se cai para 5, não sei, né? Então, talvez esse 29,20, se a gente pensar em reais, ele possa cair no acumulado, né, nos próximos anos, né? Ou se o real para de se desvalorizar também, né? Mas esse dólar, 13% ao ano em dólar, ele poderia subir com o dólar caindo em relação a outras moedas, inclusive ao real. A gente imagina uma aproximação entre os dois, né? Quem sabe uma coisa aí composta de 20% ao ano no longuíssimo prazo deixaria a gente muito feliz. Novamente, claro, está longe de ser uma promessa, a gente não tem nenhuma garantia de que vai haver performance alguma, né? Mas seria uma coisa que a gente almejaria e deixaria a gente satisfeito, uma aproximação entre essas duas moedas. É bom lembrar, né, que tem uma regra de bolsa que não é muito técnica, né, mas que ajuda a gente a entender, de 70 a 72 mais ou menos, que quer dizer o seguinte, né? Uma performance de 7% ao ano, né? Você leva mais ou menos 10 anos para dobrar o capital. Uma performance de 10% ao ano leva mais ou menos 7 anos para dobrar o capital.
Uma performance de 13% ao ano leva mais ou menos 4 anos para dobrar o capital, né? E uma performance de 30% ao ano, né, leva uns 3 anos, mais ou menos, para dobrar o capital. Né? Isso é uma regra de bolsa, claro que a gente teria que pegar uma HP para fazer a coisa mais exata, né? Mas, então, isso tudo é para ilustrar, né? A gente está aqui dando uma explanação, né, uma justificativa da performance no ano que passou e nesses 4 anos, né, que a gente teve aberto, né? Então, a gente acha que, para o futuro, uma coisa perto de 20% ao ano em dólar seria um objetivo pelo qual se lutar. Claro, não é uma garantia alguma, mas seria um objetivo pelo qual se lutar. Aqui é um slide novo, uma das surpresas que a gente tinha para vocês para hoje. Ele é a nossa atribuição, gente. O que é atribuição? São as teses que mais contribuíram com a performance em 2020 e as teses que prejudicaram a gente, tá? Então, em 2020, Antasports, que é uma tese que eu vou falar longamente na próxima sessão de teses, por acaso a gente fala dela, foi a tese que mais contribuiu com a performance. Ela deu quase 20 pontos percentuais em reais para a gente no ano passado. VipShop, outra empresa, foi a segunda maior contribuição, deu entre 15 e 20 pontos mais ou menos. Joy, alguma coisa perto de 10 pontos, né? VTB, que é um banco russo, era a única posição russa que a gente tinha na carteira, foi o maior detrimental de performance para a gente no ano passado, né? Tirou mais ou menos uns 5 pontos percentuais de performance da nossa carteira, né, do nosso fundo, ano passado. É importante dizer, não por isso, mas a gente já liquidou essa posição. A gente não tem nenhuma posição em Rússia nesse momento e a gente já zerou essa posição, porque o grande escopo dessa tese é que haveria uma convergência dos múltiplos do VTB para outros pares, né? Porque era o banco mais barato do mundo, um banco muito descontado, né? Mas essa tese a gente se mostrou equivocada, porque a economia russa, particularmente, viveu problemas específicos, tá? Que não dá muito tempo de entrar. Então, a gente julgou que o risco país que a gente estaria enfrentando não justificava a gente carregar essa tese, a gente zerou ela, tá? E a gente já abandonou ela. Então, de qualquer forma, ao tempo, a gente ficou uns 3 anos com o VTB, apesar disso aqui, a gente ficou mais ou menos no 0-0, porque em outros anos ela deu resultado positivo. Desde a nossa inception, né, desde 30 de janeiro de 2017, novamente, a maior contribuição de performance foi Anta, né, a empresa de material esportivo chinesa, que a gente vai falar mais à frente. Segunda maior, Match Group, que a gente também vai falar. E terceira maior, VipShop, né, que deu mais ou menos 40, a primeira mais de 50, a segunda quase 50 pontos percentuais, né, e a terceira quase 40 pontos percentuais. É bom lembrar que até a performance acumulada, na data que a gente está falando, né, março, né, de 2021, já está em mais de 200 pontos percentuais. E a tese que mais foi detrimental para a nossa performance desde que a gente abriu foi a do Free. Do Free, não sei se vocês conhecem, é a empresa líder mundial em varejo de viagens, né? Ela está em vários aeroportos do Brasil, em centenas de outros aeroportos do mundo, né? Nossa tese é que era um nicho do varejo que não seria afetado pela internet, né? Porque você tem um público cativo de alta renda que está lá confinado, né? Esperando os respectivos voos, né? E é um tipo da coisa que a internet nunca teria condição de disruptar, né? E a gente achou que com o crescimento de longo prazo da demanda por aviação e viagens no mundo, né, seria uma empresa muito promissora, principalmente com mercados emergentes, mas, claro, aconteceu uma coisa que ninguém estaria prevendo, né, que foi a pandemia, e bem no início, há 1 ano atrás, mais ou menos, a gente zerou também a posição, né, a gente acha que a gente vai ter uns anos que viagem, ninguém sabe exatamente qual vai ser o ritmo de volta, né, de qualquer forma, a gente zerou a posição também, mas foi a maior detrimental do fundo desde que a gente abriu. A gente vai falar um pouco agora do FCL Hedge, gente. Qual é a história do FCL Hedge? Ele, basicamente, a legislação brasileira, não sei se vocês sabem, proíbe, né, que investidores não qualificados, aqueles que não possuem R$1 milhão de patrimônio, invistam em fundos que investem 100% no exterior. Então, como a gente tinha alguns investidores que hoje não conseguiu contato na época, ou realmente não faziam parte dessa definição, uma série de motivos, então a gente
Por dever de lealdade, né, quando a gente migrou, né, o nosso veículo para o F-Side Opportunities, a gente falou o seguinte, não, vamos fazer um segundo veículo, então, só Brasil-based, né, só investe em Brasil, para esse público que não pode migrar para o veículo principal, né? E a ideia também é que fosse um veículo com um pouco menos de volatilidade, né? E com teses um pouco mais curtas, né? 1 a 2 anos em vez de 5 a 7 anos, né? E focado em bater o CDI, em vez de focado em dar retorno composto de dólar em longo prazo, tá? Então, a gente acha que demorou um pouco para acertar, mas a gente vai fazer até o case que, se a gente pensa, talvez a performance do hedge tenha sido ainda melhor que a do Opportunity nesse ano que passou, né? Porque a gente deu 400%, basicamente, do CDI, né? Claro, em números absolutos, uma performance muito menor, né? 11,5%, mas é importante pensar que a gente tem uma exposição pequena em bolsa nesse fundo, né? Ao contrário do Opportunity, né? E mesmo assim 400% do CDI, um drawdown bem menor durante a crise do Covid, né? No pior momento ele caiu um pouco mais de 15%, né? E já recuperou e fechou na performance que fechou, mesmo num ano que o CDI deu só 3% e tem um volume grande em caixa, né? A gente acha que demorou um pouquinho a acertar o jeito de ser da FCL, que é essa coisa de visão global, de longo prazo, com oportunidades, né? Mas depois que a gente demorou a acertar, a gente acredita que está crescendo com ele, e desde que a gente inaugurou, né, que foi basicamente a mesma data quase do Opportunity, 2 dias depois, a gente está com um retorno acumulado de 150% do CDI. Então a gente vai falar aqui, a terceira parte da apresentação, para tentar não estourar o tempo, tá? São 5 teses nossas que a gente vai falar rapidamente, para vocês entenderem um pouco mais a fundo o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, gente. A primeira tese que a gente vai falar, talvez seja a tese mais conhecida da história da casa, né? Sem dúvida, foi a mais emblemática, talvez tenha sido a tese pela qual a gente ficou mais conhecido, é o Match Group, né? O que é o Match Group? É uma grande holding, né? Líder mundial de relacionamentos online, né? Eles têm, desde os anos 90, né? Uma série de propriedades e websites voltados a relacionamentos online, Match.com sendo o primeiro deles, OkCupid, né? E hoje, a propriedade talvez mais importante, certamente a mais conhecida no Brasil, do grupo, é o Tinder, né? O Tinder tem tudo para ser o primeiro app de relacionamento global no mundo, né? E por que a gente achou que tinha uma grande vantagem, tinha uma coisa que ninguém estava vendo, né? Quando a gente entrou, a gente começou a olhar a empresa, 2014, 2015, primeiro ela negociava múltiplos muito baixos, né? Tinha muito essa visão que era uma empresa que tinha receita não recorrente, né? A gente achava que não, que era uma plataforma. O que é uma plataforma, gente? Uma plataforma é uma empresa que a próprio número de usuários crescente vira uma barreira de entrada crescente, né? Por que todo mundo tem Uber no telefone? Porque é onde todos os motoristas estão, e aí todos os motoristas estão lá porque todos os usuários estão lá, e todos os usuários estão lá porque todos os motoristas estão lá. Mesmo que a gente tivesse grana infinita e conseguisse tecnologia para fazer uma app muito melhor que o Uber, ninguém migraria porque simplesmente todo mundo já está no Uber e funciona. E desatar esse nó, uma vez que você tem uma plataforma em ação, é uma coisa muito difícil. A própria barreira de usuários faz com que seja muito difícil um dia você perder a liderança. Facebook também é um grande exemplo de plataforma e algumas outras, né? Então, a gente tinha uma tese que era muito polêmica na época, que o Match era uma plataforma, né? Sites de relacionamento são uma plataforma, todo mundo está lá porque outros usuários estão lá, né? E a nossa tese, com o tempo, se mostrou acertada, né? Ela multiplicou em várias vezes, né? Mais ou menos quase 8 vezes, subiu 800% nos anos que a gente teve investido, né? E foi uma grande oportunidade, né? Além disso, o Brasil é o segundo mercado da empresa e a Índia o terceiro, né? E quando a gente olhava os relatórios de analistas, né? Lá de Nova York, por exemplo, eles estimavam receitas globais quase como na perpetuidade seria sempre 20% das receitas, né? Hoje, no Match Group, né, no Tinder, principalmente, mas no grupo todo, as receitas internacionais já são 60% das receitas e provavelmente vão chegar a 80% das receitas e mais nos próximos anos, né? Então, de novo, a gente acha que foi um exemplo que estar no Brasil ajudou a gente,
Talvez se a gente estivesse em Nova York ou em Londres, a gente não pudesse observar o crescimento do Tinder nos BRICS, né? Nos mercados emergentes, mas está aqui, propiciou a gente ver que essa empresa seria uma tese global, seria uma empresa global, né? E realmente ela multiplicou muitas vezes o nosso investimento inicial, né? Foi o grande propulsor do nosso fundo, né? Não só em termos de a gente ficou conhecido por causa dele, mas realmente foi o nosso grande atribuidor de performance, como vocês viram no slide anterior, né? E essa tese nos orgulha muito. A gente saiu esse último ano, né? Porque a gente acha que realmente depois de 6 anos junto com a empresa, o investimento se multiplicou em várias vezes, ela se mostrou acertada, né? E a Nasdaq andou muito também, e a gente acha que o capital dos nossos investidores estaria sendo mais bem utilizado agora em busca de novas oportunidades, né? Novas ideias como essa, que ainda estejam assim, num diferente nível de maturação mais inicial. ANTA, né, é uma tese também que a gente gosta muito, foi outra das grandes atribuidoras de performance nossa, né? O que é a ANTA? É uma espécie de alpargatas da China, né? Ela não só tem a marca dela, como ela é detentora exclusiva da Fila, né? A famosa empresa italiana de material esportivo, né? Na China. Ela teve na mídia esse último ano comprando uma empresa chamada Amer, também de material esportivo, né? Que é dona das raquetes de tênis Wilson, dona da Arc'teryx, que é uma empresa importante para ciclistas, e uma série de outras propriedades, né? Ela é uma grande tese da famosa pirâmide de Maslow, né? Não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. Ela basicamente prega o seguinte, né? Que no nível básico o ser humano quer segurança, né? E sobrevivência, e à medida que ele vai subindo de renda mesmo, ele vai tendo novos níveis de aspiração, né? A China é uma sociedade que, por mês, 1 milhão de pessoas se desloca do campo para a cidade, né? Ainda tem mais ou menos umas 400 milhões de pessoas que nos próximos 30 anos vão se deslocar, né? Mas hoje já são quase 1 bilhão de pessoas em cidades, vai ser 1,5 bilhão quase, né? Num nível sem precedentes, né? Com níveis de renda chegando perto dos níveis europeus nos próximos 30 anos, né? Então, se a gente olha, a gente fez esse estudo, Xangai, Beijing e outras metrópoles lá, já tem Hong Kong, etc., tem um grande número de maratonas já, porque são pessoas que estão adotando uma dieta ocidental, né, comida mais perto da ocidental, hábitos de ter que fazer esportes, até por causa do estresse crescente, que é viver em cidade, ou seja, uma vida mais perto da vida que a gente conhece, né? Então, porque é muito interessante isso, tem bens que com aumento de renda até caem de consumo, né? Feijão é um exemplo clássico que os economistas usam, né? O aumento de renda gera até queda de consumo de feijão, né? Por quê? Porque você tem substituição, as pessoas passam a consumir carne e outras coisas, né? Agora, material esportivo, a gente acha que pega em cheio nessa ideia de que se a China realmente for a maior economia do mundo, como a gente acha que vai ser, essa pode ser uma das campeões do século, porque ela está explorando a ocidentalização do consumidor chinês, tá? Então a gente acha que essa empresa é super estratégica. A gente esteve junto com ela, a gente investiu nela primeiro, se não me falha a memória, em 2016, 2017. A gente tem essa posição até hoje, ainda no fundo. Fogo de Chão é um exemplo muito interessante, né? Vocês conhecem, é uma cadeia de churrascaria bem famosa no Brasil, ao contrário do que a maioria dos brasileiros acha, né? Ela estava listada na Bolsa de Nova York, o management é todo texano até hoje, 70% das receitas da Fogo de Chão vem dos Estados Unidos, ela tem uma série de restaurantes, Atlanta, Nova York, Chicago, muitas das principais cidades americanas têm hoje uma Fogo de Chão, tá? E 30% da receita está mais ou menos no Brasil, né? Claro, tem Rio, São Paulo também, né? Mas ela é muito interessante. Quando a gente entrou nessa empresa, só tinha um analista, né? Era um analista do JP Morgan nos Estados Unidos que cobria os papéis, né? E era muito interessante, era um analista de consumo, né? E cobria 25, mais ou menos, empresas, grandes empresas de consumo americanas, né? Desde Starbucks, Outback, McDonald's, KFC, essas gigantes, né? A 25ª e a menor era Fogo de Chão. E costumavam haver relatórios pequenos, não tão profundos na empresa, né? Claro, não se trata da competência do analista, se trata muito mais do foco de tempo dele, né? Uma empresa muito pequena para os gringos, né? Relativamente pouco conhecida, e ao mesmo tempo era uma empresa que brasileiros não podiam investir. Nunca foi listada na Bovespa, né? Era listada na Bolsa de Nova York, né?
Então, a gente carregou a tese por uns 4 anos, até que uma firma de private equity americana comprou. Né? Então, a gente gosta muito dessas terras de ninguém, né? Nem cá, nem lá. Nem gente do Brasil podia investir, nem os americanos davam muita atenção, né? Porque era uma coisa muito pequena para eles, né? E a gente vai procurar no futuro mais terras de ninguém, mais coisas que a gente acha que está saltando fronteiras podem ser uma vantagem, né? A gente acha que a Fogo de Chão é um grande exemplo de, mas será que você não vai se perder olhando o mundo todo? A gente acha que a FCL Capital está provando que não, né? Com exemplos como o Fogo de Chão. Tem muitas hoje, das mais famosas empresas brasileiras, são listadas em Nova York, e pessoas assim que só investem no Brasil não podem acessar. XP, sendo um exemplo bem clássico, Afia e várias outras empresas conhecidas no Brasil. Né? Moncler é uma grife italiana lá de Milão, né, que a gente acha uma tese fascinante, a gente tem na carteira. A gente acha, como eu já falei, né, que o luxo é um dos grandes nichos a serem explorados nessa década de 20 que está começando, tá, gente? Por quê? Tem algumas razões para isso, né? Primeiro, tem a ver com a ascensão de renda de China, Índia e Brasil, né? O que essas pessoas vão querer cada vez mais? Vão querer acesso às marcas globais, né? Então, a gente acha que o mercado está dando uma certa bobeira, né? A Itália sempre foi um país que negociou a múltiplos descontados, né? Até em relação à Alemanha, à França, etc., né? Mas, nesse caso, a Moncler, mais do que 50% da receita já é a Ásia. E a gente acha que vai ser muito mais no futuro. E ainda uma empresa que negocia a múltiplos europeus, a múltiplos italianos, né? A gente acha que tem uma grande injustiça nisso, né? A Moncler, ela é uma grife muito antiga, mas ela foi comprada em 2005 por um empresário chamado Remo Ruffini, um italiano lá de Milão, né? E fez um turnaround incrível, né? Comprou uma coisa esquecida e hoje é líder mundial no que se chama lá fora de outdoor wear, né? Que seria basicamente moda de luxo para usar ao ar livre, esquiando ou em outras ocasiões no inverno, lá de fora ao ar livre, né? No inverno de neve. Claro que não se trata de uma grife tão conhecida no Brasil, né? Porque a gente é um país tropical, mas mesmo assim existe uma loja deles no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, né? Provavelmente para pessoas que viajam, né? Para brasileiros que viajam, né? Lá fora é uma grife bastante importante. E a gente acha assim, que com a ascensão da renda dos asiáticos, eles cada vez mais vão buscar grifes europeias, essa e outras, né? A LVMH é dona de uma série de propriedades importantes, vocês conhecem, né? Como Louis Vuitton, Fendi, etc., Burberry, que é uma grife inglesa. Os europeus eles realmente convenceram o mundo que eles são os arbitradores, né, do luxo global, e a gente acha que existe ainda uma certa bobeira, não está se fazendo na conta dessas empresas todas europeias, né? Não está se colocando múltiplo que contempla esse crescimento de renda e de consumo que vai vir da China, da Índia e de outros mercados emergentes. Cada vez mais o futuro da Moncler vai ser vender casacos de neve caros para chineses e para indianos, né? E não para italianos. Itália vai continuar sendo uma parte cada vez menos. Hoje é 10% da pizza de receita da Moncler, vai ser muito menos, né? E além disso, o consumo de luxo, é interessante falar, não deixa de ser uma aposta na desigualdade do mundo, né? É muito interessante isso, né? O luxo ele é mais consumido em sociedades desiguais, Estados Unidos, Brasil, etc. A Escandinávia é interessante, são países muito ricos, mas bastante iguais. Você tem ajustado para a renda, obviamente, um consumo relativamente baixo de luxo no mundo, né? Porque onde você tem relativa igualdade, você tem menos necessidade de sinalização de onde você encontra na pirâmide, né? Então, com um mundo com cada vez mais renda, principalmente vindo da Ásia, e cada vez mais desigual, por causa da tecnologia e outros motivos, a gente acha que o luxo pode ser um dos grandes filões, né, nas bolsas mundiais nos anos 20, assim como a tecnologia foi na década passada. A última tese que a gente vai falar é a Edux, né, a famosa Estácio, a holding que controla o Estácio, o IBMEC, e uma série de outras propriedades, né? A gente acha que ainda a educação dos grandes gargalos do Brasil, tá? E não está muito endereçado, né? Então existe um déficit estrutural muito grande aí. A gente gosta de explorar no Brasil esses gargalos estruturais, né? E tem 3 grandes avenidas de crescimento, tá? Para a Edux. Primeira é a IBMEC, a parte premium chamada deles, né? As escolas de negócio, que ainda tem muito para dar, múltiplos maiores, ainda pode entrar em Belo Horizonte, Porto Alegre, Direito, uma série de cidades que não entraram.
Depois, os assentos de medicina. A medicina tem uma demanda reprimida muito grande, e estão com direito cada vez mais de botar assentos de medicina. E terceiro, aprendizado online, né? Eles são líderes em ensino à distância, tá? E a gente acha que o mercado não está contemplando esse crescimento, porque o ensino à distância ele vai caber no bolso das pessoas, né? Há muita gente que não tem, às vezes, grana para pagar R$1.000 por mês, ou tempo, vive longe de uma faculdade deles, ou bolsa ou tempo, né, para estar num diploma presencial, vai poder, com o ensino online, então cada vez melhor, pagar talvez R$300, R$400, né, e de casa poder assistir o curso deles. A gente está acabando a apresentação, isso aqui é só um reconhecimento internacional, né? A Preqin, a gente foi o 6º fundo mais rentável no período 2016-2017, tá? Dele, a gente recebeu uma placa. O SumZero, muitas das nossas teses são publicadas nesse site, ele é um grande site que gestores do mundo todo publicam teses, e a gente sempre está ranqueado entre os 10 ou 20 mais rentáveis, né? Posteriormente à data que a gente publica teses lá. E a Morningstar, que é um grande Michelin Guys, é um guia Michelin, uma espécie de guia Michelin de fundos internacionais, né? Na primeira avaliação que fez da história da FCI Opportunities em junho de 2020, isso nos honrou muito, né? Deu ao FCI Opportunities, e a gente foi um dos poucos fundos do Brasil a receber essa menção, né? 5 estrelas, que é a classificação máxima neles, tá? Então, isso é só um pouco do reconhecimento que a gente teve aí nesses primeiros 4 anos e meio de jornada, tá? E a última parte, não vou me ater muito nela para a gente abrir para perguntas e respostas, mas a última parte, gente, ela fala um pouquinho de futuro, tá? Para vocês terem uma sementinha aí do que a gente está tentando fazer. Eu acho que a gente falou um pouco do que a gente da performance, não só em 2020, como nesses primeiros 4 anos, tá? A gente quer que esse evento, como eu falei no início, seja anual. Todo ano a gente possa estar com os nossos investidores, com eles se manifestando, com eles entendendo, estreitando esse canal cada vez mais, tá? A terceira parte foi nossa apresentação, nossas teses, né? Para vocês entenderem mais da nossa filosofia. E essa última parte é um pouquinho sobre o futuro, tá? Então, a gente acha que tem 5 grandes drivers que a gente vai tentar se focar como time, como equipe para o futuro. A primeira é montar uma equipe diferenciada. O futuro da FCL, sem dúvida, é ser uma partnership, tá? Então, novos sócios, novas pessoas diferenciadas que agreguem, possam entrar, novos analistas, back-office cada vez mais parrudo, outras áreas também. Então, o segredo do nosso sucesso, não tenho dúvida, vai ter a ver com a gente formar ou não um time diferenciado. E esse vai ser um foco nosso para os próximos anos. Segundo, é uma coisa que muito pouca gente pensa, mas a gente tem muito essa obsessão na FCL, é a estrutura do fundo. Quando a gente montou, a gente acha que assim, uma parte monstruosa do nosso sucesso nesses primeiros 4 anos foi a estrutura. Não é muito comercial montar fundo global. Agora está começando a ser, por causa do nosso sucesso de umas outras poucas casas que também fizeram a mesma coisa que a gente, né? Mas existe uma limitação, né? Que um fundo global só pode ser vendido a investidores qualificados, né? Então pouca gente fazia e ainda faz, né? Mas a gente acha que uma obsessão tem que ser montar um fundo, não pensando se ele vai atrair investidores ou não, mas qual é a estrutura que eu posso montar que vai gerar cada vez mais performance, tá? Então, do mesmo jeito que o Opportunities, em janeiro de 2017, foi uma coisa nova, tá? Um fundo que pode investir tanto no Brasil como no mundo todo, ainda mais em oportunidades negligenciadas e fora da caixa, e ele foi uma grande razão do nosso sucesso. Uma coisa que motiva muito a gente, claro que o RED é uma extensão só para o Brasil disso, então a gente não considera ainda uma segunda estratégia, mas uma coisa que motiva muito a gente nesse momento, né, a gente vai falar tanto disso ainda, mas a gente tem pensado sim uma segunda estrutura que, do mesmo jeito que o Opportunities foi uma coisa nova para a época, tá? E a gente vai cada vez mais cuidar dele, a gente pensa também uma estrutura que vai ser uma coisa nova ainda, que ninguém fez ainda, tá? E pode gerar talvez ainda mais performance para o futuro, tá? Para uma gama nova de investidores, mas que também ninguém no Brasil fez, tá? E o ponto é, a gente vai ser sempre muito obcecado em ter fundos com estrutura, que a estrutura seja pensada para gerar performance, tá?
Isso é muito importante, porque se tiver aquela bola de presidiário atada na perna, que mesmo que a gente faça um bom trabalho de gestão, a gente não vai gerar performance diferenciada. Então, o Opportunities, a gente acha que o segredo do sucesso dele foi muito isso. Ele foi um fundo criado não para captar dinheiro, né? Isso aconteceu como consequência, mas para gerar performance. Alinhamento de interesse, né? Claro, a gente tem que ter uma base de investidores alinhada, fazendo o que a gente faz. A gente tem estado meio chateado, claro que não é ninguém nessa apresentação, a gente sabe disso, né? Mas a gente teve uns poucos investidores que entraram, né? E o fundo subiu muito nos últimos 12 meses. Um mês depois, o fundo tinha subido 8%, 10%, né? Sobre a data de entrada desses investidores, e eles solicitaram resgate das cotas, né? É o que, jocosamente, na indústria se chama de Zé Cotinhas, né? Então, a gente quer cada vez mais depurar isso e ter uma base muito alinhada de investidores que entendam nossa proposta, entendam o que a gente faz, tá? Que estejam com a gente para o longo prazo. Isso não é da boca para fora. Realmente, assim, a gente só vai conseguir gerar performance se a gente conseguir isso, tá? Então, é outra obsessão nossa. Quarta coisa, um clima de geração de ideias, tá? A gente é uma casa voltada para ideias, né, para setores. A gente nunca vai ser aquela casa, tem um cara de cirurgia, um cara de bancos, não. Quando a gente tem uma ideia diferenciada, todo mundo vai parar e olhar, tá? Então, a gente vai ser uma casa de ideias e a gente acha que gerar boas ideias, claro, vai ser uma razão de gerar ou não performance no futuro. E, por fim, uma cultura meritocrática, né? Uma cultura que todo mundo seja dono, os investidores, a equipe, e a gente esteja junto no mesmo barco. Bom, esses são os nossos parceiros, vocês sabem, Plural, nosso administrador, KPMG, nosso auditor, a gente é regulado, evidentemente, pela Ambima, pela CVM, Custódia. Esse último slide, gente, antes de passar para perguntas, né, ele é muito importante, ele tem aqui o info@fsicapital.com, alguma pergunta que vocês não façam hoje, por qualquer razão, né, vocês podem mandar um e-mail para a gente, vai ser um prazer, ou fazer um call em separado, ou só uma pergunta por e-mail que a gente responda. A gente quer estar cada vez mais com vocês, tá? Cada vez mais próximo, enfim, sem nenhum tipo de barreira. E, como eu falei no início, a ideia é que esse seja um evento anual, então terça-feira de março, provavelmente isso. A gente quer estar todo ano fazendo um evento como esse, tá? Um momento que a gente esteja junto com os nossos investidores, né? Para realmente a gente ter cada vez mais essa visão que a gente é um time, tá todo mundo no mesmo barco. Então, é uma grande felicidade a gente ter podido fazer isso, é uma grande felicidade ter dado certo, né, evidentemente, e que bom, a gente fica muito feliz, é um sonho realizado. E agora vamos passar, eu vou ver aqui, eu vou dar um stop no share da tela, gente, e vou primeiro... Estou vendo que não tem ainda pergunta aqui no box, tá? Se alguém tiver uma pergunta, vai ser um prazer. A gente desmuta o microfone e ouve vocês. Se não tiver, a gente encerra o evento, mas, por favor, se alguém tiver uma pergunta, o momento é esse. Vem aqui, acabou de vir uma pergunta do Gabriel. Gabriel, como é que você está, meu irmão? Bom ouvir de você. A pergunta do Gabriel, que é muito boa, é a seguinte. Alguma expectativa de aumentar a exposição a altcoins? Essa é uma excelente pergunta, né? É muito importante entender, né, o que são altcoins, para quem não esteja acompanhando, né? O Gabriel está se referindo a criptos, né? Bitcoin, Ethereum, né? E outras moedas virtuais, né? Vocês que me conhecem, vocês sabem, né? Respondendo o Gabriel, eu sou um fascinado por moedas virtuais. Eu acho que é um dos grandes campos, sim, do século XXI, tá? Eu falei um pouquinho, muito como teaser, né? Do nosso segundo veículo. Ele é um fundo que vai ter muito mais exposição a isso, vai explorar mais diretamente isso, mas não vai ser só um fundo de moedas virtuais, tá? Mas ele vai explorar isso muito mais de perto, tá? Para o FCL Opportunities, que é o fundo atual nosso, gente, a gente nunca vai ser assim, nunca vai ser o grosso do fundo
exploração de moedas virtuais, por alguns motivos. Primeiro, o mandado do FCI Opportunities, a gente só pode investir em mercados regulados de bolsa, tá? Então, a gente não pode investir diretamente em Bitcoin, não pode investir diretamente em Ethereum. Segundo, que também desnaturaria, mesmo em ETFs e coisas assim, ações relacionadas a isso, também não é a proposta do Opportunities, né? A proposta do Opportunities é ser um fundo global de negócios e ideias para o século XXI. Então, pega, sem dúvida, altcoins, né? Mas não é o único mote, né? Então, respondendo objetivamente, né? Eu sou um grande... Eu acredito demais em altcoins, em Ethereum principalmente, em moedas virtuais em geral e várias outras, altcoins em particular, tá? Mas também não é a ideia de desnaturar o fundo, que nem todos os investidores querem estar completamente nesse barco. Então, o que a gente basicamente fez? Como eu acho que isso vai se multiplicar muitas vezes, a FCI Capital acredita que, por exemplo, o Ethereum, no futuro, em 10 anos, vai estar valendo 10 vezes mais do que vale hoje, 20 vezes mais do que vale hoje. Evidentemente, a gente pode estar errado. Então, o que a gente decidiu, meio que em termos de gestão da FCL? A gente vai meio que permanentemente manter altcoins 1% da carteira do fundo. 1% da carteira do fundo. Por quê? Porque se a gente estiver certo, como eu suspeito que a gente esteja, e isso aí se multiplicar 10 vezes nos próximos anos ou mais, isso vai ajudar demais o fundo. Se a gente estiver completamente errado e isso for a zero, eu realmente não acredito que isso vai acontecer, mas se a gente estiver completamente errado e isso for a zero, também não é uma coisa que vai machucar muito fundo. 1% de queda é um dia ruim para o fundo, mas não é assim grandes coisas, tá? Então, em termos de portfólio, nesse momento, gente, salvo segunda ordem ou coisa assim, nos próximos meses, talvez ano, para o FCL Opportunities, tá? Não estou falando do veículo novo, evidentemente, para o FCL Opportunities, altcoins e moedas virtuais em geral vão ser mais ou menos 1% do fundo, tá? E estrategicamente a gente vai manter com 1% do fundo, porque a gente acha que esse 1% vai se multiplicar em várias vezes, tá? Agora, como é que é 1%? É importante dizer isso. O mandado do FCL Opportunities, como eu falei, ele só abarca ativos listados, auditados, em bolsa, isso tudo. Então, esse 1% do fundo, basicamente, é via ETFs. O que é ETF? Exchange Traded Funds. São ativos financeiros listados em bolsa, mas que replicam a performance do Ethereum ou do Bitcoin ou de outras moedas virtuais, né? Então, a gente tem posições, tá, em ETFs listados em bolsa que não são Ethereum, tecnicamente falando, tá? Não são comprados em exchange, coisas assim, mas eles replicam a performance do Ethereum e desses outros ativos. Em bolsas lá no exterior existem instrumentos assim. Então, o FCL Opportunities, respondendo a pergunta do Gabriel, ele tem esses investimentos nesses ativos, tá? Novamente, nunca vai ser um mote principal, né? O mote principal desse fundo é aplicar basicamente em negócios do século XXI regulados e listados em bolsa, tá? Mas ele vai surfar um pouco nesse tema via ETFs listados no exterior. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas basicamente é isso. Qualquer dúvida adicional, se eu não respondi bem a pergunta, Gabriel, a gente continua. Tem uma outra pergunta aqui, André. Mesmo nos múltiplos atuais, ainda acredito que Moncler tenha bastante upside. Qual das teses vocês estão mais animados atualmente? Essa é uma ótima pergunta. André, Moncler é uma tese bem importante nossa, tá? Eu não estou aqui com o portfólio aberto. Se não me falha a memória, Moncler deve ser mais ou menos 6% hoje em dia do nosso portfólio. A gente gosta muito da empresa. Claro que ela andou muito, tá? A gente vendeu um pouquinho no início do ano. Por quê? Porque ela realmente, assim, teve múltiplos que fugiram um pouco. As bolsas andaram muito, né? Moncler não foi diferente, ela deu muita alegria pra gente. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, Moncler teve na mídia, ela recentemente comprou uma outra grife de moda praia, muito de luxo italiano, chamada Stone Island. Essa Stone Island ainda é pouco conhecida no Brasil, ela saiu muito pouco da Itália, ela é uma Moncler de 15 anos atrás, né?
que não saiu da Itália, mas a gente acha que tem tudo para ser uma grife mundial, né? Então se falava muito, né? Porque tem duas grandes casas de moda que dominaram o mercado de luxo no mundo, né? Os grupos LVMH e Kering, né? São dois grupos gigantescos, né? Parisienses, e eles têm uma série de marcas de luxo, né? E muito se acreditava que era importante ser parte de uma holding por, assim, da diluição de custos, de design, as coisas assim, e a Moncler é uma grife sozinha, né? Então se falava, a Moncler vai acabar sendo comprada por uma das duas, né? Há um ano atrás a Kering fez um bid para comprar a Moncler, não comprou, não teve sucesso, as ações caíram, a gente até aproveitou para aumentar a nossa posição, né? E a Moncler teve um sucesso fantástico nos últimos 12 meses, mesmo com o lockdown, eles quase que conseguiram bater ano contra ano, é incrível. O quarto trimestre, em vários mercados, conseguiram subir ano contra ano, inclusive na China. Já acho que é uma performance miraculosa, a gente realmente acha que o Ruffini talvez seja o melhor CEO de moda mundial hoje, tá? Então a gente não está vendendo não, né? A gente realmente acha que vale a pena ainda, que a gente quer fazer parte disso, a gente quer acompanhar o crescimento da Stone Island, ver lojas de Stone Island fora da Itália, em outras partes do mundo, quem sabe na Ásia e no Brasil, né? Então, assim, é muito importante, claro que múltiplos subindo, né? É muito essa disciplina de qual é o momento que não faz mais parte, não faz mais sentido fazer parte, né, do negócio, da tese. É uma pergunta muito delicada, não tem uma ciência exata para a gente responder, mas a gente está na Moncler aí já há uns 3 anos, mais ou menos, se não falha a memória, e a gente quer fazer ainda parte do business mais alguns anos, então a gente ainda tem a posição de sim. Sobre qual das teses a gente está mais animado, não tem uma, tá? Mas hoje Enten, né, que é uma empresa inglesa, né, com origens russas, mas inglesa, de apostas esportivas, né? Ela é dona de uma série de sites online, ela é uma empresa muito promissora, ela é dona de 50% do BetMGM nos Estados Unidos, né, que o mercado americano ele é muito promissor para apostas online, alguns estados ainda estão regulando, outros, a Pensilvânia regulou agora, a Califórnia não regulou, New Jersey regulou, então, assim, é um mercado virgem que vai crescer muito. Brasil, é interessante, a gente não fala muito disso, mas existe um projeto no Congresso Nacional de apostas esportivas serem reguladas nos próximos anos. Se a gente assiste uma partida de futebol da Premier League inglesa, a gente vai ver que muitos dos times têm patrocínio já de sites de apostas esportivas. E antes era um business assim, um pouco como o Uber, que não era regulado, mas também não era proibido. E cada vez mais os diferentes governos estão regulando. Portugal regulou recentemente, e o maior site de apostas esportivas de Portugal pertence à Enten, enfim. É uma empresa que a gente acha que a tese está começando, foi a grande novidade da nossa carteira em 2020, foi a grande tese nova, tá? E a gente é realmente muito empolgada com essa empresa. Vamos lá. Qual o maior diferencial que uma empresa tem para começar a ser vista por vocês? Growth, value, tendência secular, produto, serviço de maneira disruptiva. E sobre isso, o que acham de Bilibili? Tem potencial para ser uma nova Netflix, Disney, etc? É a pergunta do Pietro. Pietro, essa também é uma ótima pergunta, como todas até agora. Primeiro, para quem não conhece, né, o Bilibili ele é uma espécie. Eu não gosto muito dessas comparações, como o Baidu é o Google da China, Didi Chuxing é o Uber da China, etc. Mas comparando, né, o Bilibili seria uma espécie de YouTube chinês, né? Eles vão fazer uma listagem nova em Hong Kong agora, eles são listados na Nasdaq já há alguns anos, é uma empresa formidável, tá? Nós não temos posição neles, mas é uma empresa que a gente acompanha com muito carinho, assim como dezenas de outras empresas chinesas, né? A internet chinesa é muito interessante. Ela evoluiu como uma espécie de Galápagos, né? Ela tem uma série de tendências em business e negócios, né, que evoluíram de um jeito que não tem muito paralelo no Ocidente mais. Um grande exemplo é o WeChat, né, que é uma espécie de super app. Não existe uma app que domina o telefone inteiro como o WeChat domina os smartphones na China, né? Então, o Bilibili é uma empresa incrível, a gente não tem ainda posição, muito por causa de múltiplos, mas ela tem
futuro fantástico pela frente, a gente está acompanhando com carinho. Sim, a gente não descarta um dia investir, tá? A gente quer um pouco mais de histórico e tal, um pouco mais de conteúdo proprietário, mas é uma empresa fantástica e disruptiva. O que uma empresa precisa para ser vista por nós, né? Essa é uma pergunta formidável, vou tentar responder ela da melhor maneira. Vamos lá. Vocês sabem disso, né? Eu sou, depois da minha família, talvez a pessoa que mais tenha me influenciado, Fernando, especificamente, seja o Warren Buffett, um investidor de Omaha, né? Que eu tive o prazer de visitar uma vez em 2007, né? E ele tem uma tese que eu concordo muito, né? Que, na verdade, não tem tanto essa dicotomia de growth para value, né? O crescimento nada mais é do que mais uma esfera pela qual a gente tem que olhar o valor, né? Então, a FCL Capital se coloca muito como no meio do caminho, né? Essa dicotomia de growth versus valor, né? Que muito, resumidamente, para quem não acompanha esse debate, né? Um dos grandes debates no mundo do investimento, né? Investidores de crescimento seriam aqueles, né, que, a despeito de qualquer preço que você está pagando, eles tentam achar as empresas do futuro. Eu não quero saber o quanto Google, Uber, ou etc., está sendo negociado, qual é o múltiplo, eu vou pagar porque essa empresa é a empresa do futuro. E, por um outro lado, você tem os chamados céticos, né, que são os investidores de valor. Eles abrem mão, de certa forma, de crescimento, né, e qualidade, eles querem um pássaro na mão. Eles querem saber o seguinte: olha o que você está pagando, não interessa se o Google é uma empresa formidável, você não sabe o que vai ser daqui a 10 anos, pode ser que não seja mais uma empresa formidável. Então, o segredo para o bom investimento é comprar empresas a múltiplos baixos, né? E esses seriam os investidores de valor, né? São os céticos, né? São mais quantitativos. O Warren Buffett, tradicionalmente, ele é mais visto como um investidor de valor, apesar de que, a partir dos anos 80, especialmente, muito por causa do sócio dele, o Charlie Munger, ele se desloca um pouco para tentar comprar qualidade em empresas muito boas, tá? Então, o próprio Buffett está on the records, né? Já falou isso diversas vezes, né? Que o crescimento seria uma alavanca de valor, né? Uma parte do valor, né? Então, eu diria que a FCL Capital, se ela tivesse que ser enquadrada em uma coisa, ela faz parte daquele chamado coluna do meio, né? Que seria o growth at reasonable price, né? At a reasonable price. Seria o crescimento a um preço razoável, né? Claro que quando a gente olha um negócio, tem muita coisa, tem uma imersão muito grande, é um processo de alguns meses que não teria como resumir, né? Tá todo o conjunto de valor do qual a empresa está inserido, o local, o setor, o management, desde os livros societários que construíram a empresa, como o manager está se referindo, a gente olha muito as transcrições dos encontros, né? Como eles estão falando, como eles estão pensando, aonde estão alocando capital, tá? E claramente também você vai chegar à parte das planilhas, dos múltiplos, tá? Então, assim, não existe uma resposta bala de prata para isso, tá? É muito difícil, Pietro, te resumir perfeitamente o que a gente olha, porque depende muito do caso a caso, depende... Claro que a gente tem os nossos filtros, tá? Uma série de filtros de coisas que a gente olha a todo momento, tá? Mas eu diria, assim, que vai ter que ter um pouco de tudo. A gente vai procurar coisas que a gente acha que tem um futuro promissor, mas, ao mesmo tempo, vai tentar não pagar demais por elas, tá? Então, é um grande caldeirão que, dependendo da situação, vai ser um pouco diferente, né? Não tem um jeito só de fazer um omelete, não tem um jeito só de investir com sucesso. É o melhor que eu poderia te falar, tá? Então, resumidamente, a sua resposta é Bilibili, a gente olha com carinho, não temos investimento, e para entrar no radar da FCL, você vai ter que ter um pouco de tudo, vai ter que ter um pouco de tendência secular. A gente gosta de teses com 10 anos, né? A gente gosta de olhar 10 anos, e a gente também não vai querer pagar demais por isso. A gente tem uma pergunta: como eu faço parte do time de estagiários da FCL, pois tem vontade e interesse para isso? Juliano, é um prazer receber seu currículo, tá? A gente deixou no último slide da apresentação o nosso e-mail, tá? Então, todos os currículos que a gente recebe, a gente olha com carinho, a gente lê com carinho, a gente tem o maior respeito por todo mundo que manda currículo para a gente. Então, com certeza,
Vai ser um prazer receber o seu currículo também, info@fclcapital.com, tá? Então, você manda ele para a gente e a gente vai ter todo o carinho de olhar ele no momento oportuno e apreciar ele. E como eu falei lá num dos drivers nossos, né, como a gente pensa o nosso crescimento, nosso futuro, um desses drivers, sem dúvida, é botar cada vez mais gente boa. A gente precisa de gente cada vez melhor, tá? É um projeto, a FCL Capital, que não é de uma pessoa, nunca vai ser um projeto de uma pessoa só. O futuro é ser uma partnership, e a gente está, com certeza, de braços abertos a novas pessoas ambiciosas e diferenciadas que queiram fazer parte do time e tá aguardando seu currículo. Eu acho que eu encerrei aqui as perguntas. Se não tiver mais uma, dou-lhe duas. Se não tiver mais uma, eu vou encerrar, gente. Foi uma grande honra e uma grande felicidade ter vocês até essa hora. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Queria agradecer, a gente sabe que tem parceiros nossos no call. Muito obrigado aos nossos parceiros que distribuem a gente. Muito obrigado a cada um dos nossos investidores, que alguns desde o primeiro dia que confiaram na gente. Então, é uma grande honra, uma grande satisfação fazer isso. Vamos fazer desse um evento anual. E qualquer pergunta adicional, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado a vocês.